1 Crônicas, capítulo 5, versículo 2, que diz: porque Judá foi poderoso entre seus irmãos. Porque Judá foi poderoso entre seus irmãos, e dele provém o príncipe. Amém? Podeis assentar, Deus os abençoe. Amados, nós continuamos então ministrando sobre a série As Promessas de Deus São Geracionais. Então nós temos aprendido que Deus é Deus de pais, filhos e dos filhos dos filhos. A Bíblia diz que Deus visita a iniquidade, ou seja, a maldade dos pais, na vida dos filhos até a terceira e quarta geração. Todavia, Deus estende a sua bondade, a sua misericórdia sobre até 1000 gerações daqueles que o buscam, daqueles que o amam. Louvado seja o Senhor por isso. Então, nesta manhã, eu quero compartilhar sobre Judá. Judá é o quarto filho do Jacó com Lia. E Judá, ele tem muitas histórias, muitos exemplos, tantos exemplos negativos quanto exemplos positivos, que poderão nos ensinar, nos inspirar, nos advertir, e certamente você será muito ministrado nesta manhã. Então eu quero começar introduzindo esse assunto dizendo para você o seguinte: os percalços nos quais Judá incorreu no transcorrer da sua existência sinalizam a fragilidade de alguns aspectos do seu caráter, bem como da sua moralidade nessa fase da sua vida. Então eu vou, na próxima quarta, no outro domingo, eu vou continuar falando sobre Judá, até porque da tribo de Judá descende o maior de todos os descendentes de Abraão, que é o Senhor Jesus Cristo. Então Judá tem muitas histórias, tem muitas aplicações práticas para as nossas vidas. Então, nessa primeira fase da vida de Judá, nós aprenderemos algumas lições, que algumas delas foram em momentos de fraquezas, de oscilações, de caráter, mas que servirão para nos alertar, para não tomarmos o mesmo caminho. Então, quando a gente tem um coração ensinável, quando a gente tem um coração corrigível, a gente aprende também com os erros das outras pessoas. E a maior aprendizagem deve ser: eu posso evitar fazer aquilo que meu irmão fez, que meu amigo fez, que meu pai fez. Eu posso tomar uma decisão diferente. Eu posso ir por um caminho diferente. Até porque toda escolha, toda atitude, a gente tem aprendido, elas têm também desdobramentos, elas têm consequências, são como bumerangues que você lança e que ele volta em algum momento. Se você estiver no mesmo lugar, ele vai tirar a sua cabeça. Então toda semeadura nossa, ela tem, claro, uma colheita. Por isso, as nossas atitudes devem ser sempre muito policiadas, porque você poderá se tornar refém. Se você tiver uma escolha, eu diria, infeliz, você poderá se tornar refém de dor e de sofrimento, consequências que naturalmente virão. Então a gente está aprendendo com esses personagens, como aprendemos com Rubem, aprendemos com José. Hoje chegou a vez da gente aprender com Judá. Vejamos algumas ambiguidades que a gente percebe na vida desse personagem. E o que seria ambiguidade? É a qualidade ou estado do que é ambíguo, ou seja, aquilo que pode ter mais do que um sentido ou significado. A ambiguidade pode apresentar a sensação de indecisão, hesitação, imprecisão, incerteza, indeterminação. Então a gente verá essas ambiguidades, essas nuances sendo conjugadas na vida de Judá. Aquilo que nós chamaríamos de certo, aquilo que nós condenaríamos como desprezível ou errado. A gente vai ver muito essas coisas na vida de Judá. Então eu quero iniciar compartilhando algumas considerações a serem feitas sobre esses comportamentos de Judá. Primeiro,
Judá é o quarto filho de Jacó com Lia. Seu significado é extraordinário, exaltado, glorificado, louvado. Em síntese, o significado do seu nome pode ser louvor ao Senhor. Então lembrem-se que no costume oriental, na cultura judaica, os nomes escolhidos pelos pais para darem aos filhos são nomes cujos significados os pais esperam que aquilo seja como algo profético, que o significado daquele nome possa influir sobre o comportamento, sobre a história, sobre o futuro e sobre até a eternidade daquela criança. Então, os pais do Oriente, os pais judeus, eles dão nome aos filhos, mas com esse cuidado. Qual é o significado do nome? Porque esse nome vai influenciar na identidade, vai influenciar na personalidade, vai influenciar no comportamento do meu filho ou da minha filha. Então, Judá recebeu um nome lindo desse ponto de vista. O significado exaltado, glorificado, louvado, louvor ao Senhor. O nome Aleluia significa louvado seja o Senhor, louvor ao Senhor. Então veja, isso posteriormente eu vou falar mais sobre isso, não hoje, mas Jesus é da tribo de Judá, ele é o descendente da mulher, ele é o prometido para as nações, e em Jesus nós vamos perceber que Jesus vai encarnar na sua plenitude o significado desse nome: exaltado, glorificado, louvado, louvor ao Senhor. Quem está me entendendo até aqui? Muito bem. Então vejamos em Gênesis, versículo 35 do capítulo 29, Gênesis 29, 35. Diz assim: de novo concebeu e deu à luz um filho, então disse: esta vez louvarei o Senhor, e por isso lhe chamou Judá, e cessou de dar à luz. Então, queridos, Lia, quem era Lia? A primeira filha de Labão, que foi dada em casamento a Jacó. Jacó trabalhou 7 anos por quem? Trabalhou por Raquel. Porém, no costume lá da região de Labão, de Padã Arã, o costume era, só dava a segunda filha em casamento depois que casava a primeira. Então Labão enganou Jacó dizendo: olha, é o seguinte, você então fica com Lia, porque você trabalhou 7 anos, trabalha mais 7, e depois de uma semana de núpcias, você já pode levar a mulher do seu amor, do seu coração, que é Raquel, também para sua casa. E assim ocorreu. A Bíblia diz que Lia se sentia preterida, rejeitada, escanteada, porque Jacó devotava todo o seu amor para Raquel. Mas a Bíblia diz que Raquel era estéril. E quem era fértil? Lia. A Bíblia diz que o favor de Deus era sobre Lia, fazendo a madre dela ser fértil. E aí ela começou a conceber filhos. Todas as vezes que Jacó conjugava com ela, primeiro filho, Rúben. Segundo filho, Levi. Simeão. O quarto filho, Judá. E aí cada um destes filhos, quando nascia, ela dava um nome a este filho, e o significado do nome daquele filho falava daquele momento que eventualmente ela estava vivenciando, de angústia, desapontamento, se sentindo rejeitada, preterida. E aí quando ela se torna mãe de Judá, ela diz: olha, exaltado, glorificado, louvado, louvar ou louvor ao Senhor, porque o Senhor foi bom e me deu mais um filho. E ela dizia consigo: agora meu marido vai me amar, agora meu marido vai estar mais comigo, porque eu me tornei fértil, e ele sabe que isso é o favor de Deus sobre mim. De maneira que ela vai gerar 5 filhos, se não me falha a memória, e mais a filha Diná. Muito bem, então é nesse contexto, é nesse momento que ela dá à luz ao seu quarto filho, que nós conhecemos como sendo Judá, o quarto filho de Jacó,
com Lia. A segunda consideração que eu quero compartilhar com vocês: Judá é apresentado na ordem de seu nascimento como o quarto filho de Jacó. Anote aí Gênesis 35, versículo 23. Rúben, o primogênito de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon, filhos de Lia. Então veja, Lia se tornou mãe de Rúben, de Simeão, de Levi, de Judá, Issacar e Zebulon, e depois ela será mãe também de Diná. Então nós percebemos aí que são na verdade 6 filhos. Ela vai gerar 6 filhos com Jacó e mais uma filha, ao todo 7 filhos. Então Judá, ele vem em quarto lugar desse relacionamento, que de alguma maneira, né, a gente percebe muitas tensões, a gente percebe que não foi um relacionamento tão saudável, porque desde a sua constituição, ele já nasceu sob o manto do engano, das coisas não muito claras, porque Jacó estava certo que estava trabalhando 7 anos para o seu sogro, por quem? Por Raquel, por quem ele amava. Só que na noite de núpcias o pai mandou escurecer o quarto. Jacó já deveria estar um pouco assim, muito alegre, tomou muito vinho, festivo, e aí teve uma noite maravilhosa de núpcia. Só que quando foi de manhã que ele acordou, quem estava perto dele com os olhinhos trocados, não é? Que ela tinha uma estação um pouco trocada, ela era vesga, era Lia que estava lá do lado dele. Aí ele ficou aborrecido, ele foi no sogro: como é que é, meu sogro? O senhor me enganou. Eu trabalhei por Raquel, o senhor sabe, todos sabem, eu amo Raquel. Aí o sogro disse: olha, não te avisaram não? Claro que era o sogro que deveria ter avisado, né? Saiu pela tangente. Não te avisaram não, que aqui é costume aqui da terra, se tem uma segunda filha, ela só é dada em casamento depois que a primeira sai de casa, casada. Então eu vou abrir uma exceção, você vai ser marido das duas, porém, você tem que trabalhar mais 7 anos. A Bíblia diz que Jacó trabalhou esses segundos 7 anos como se fosse 7 dias, porque amava Raquel. O trabalho passou rapidinho, olha que coisa boa, né? Quando você trabalha com amor, as coisas passam rápido. Quem está entendendo? Muito bem, vamos para a terceira consideração, se você quiser anote. Liderou junto a seus irmãos a conspiração contra José, o 11º filho de Jacó, e José era irmão de Judá, e sob sua influência o venderam a uma caravana ismaelita que descia para o Egito. Então veja, queridos, Judá, não obstante ser o 4º filho, ele tem um poder de influência nas decisões dos irmãos, que é algo assim diferenciado. E nesse caso, a influência dele foi extremamente infeliz. Não foi uma influência boa, porque a princípio eles conspiraram para matar José. Eles estavam no campo, José foi enviado pelo pai, os irmãos já sabem disso, que eu contei a semana passada. E quando eles viram José de longe, conspiraram: vamos matá-lo, vamos ver no que vai resultar os sonhos desse sonhador. Só que a Bíblia diz que Rúben, o primogênito, que possivelmente não estava no momento que eles estavam conspirando, chegou e disse: não, meus irmãos, não façamos isto, vamos dar um susto no garoto, vamos quebrar um pouco o que nós achamos que ele tem, orgulho, soberba, vamos lançá-lo dentro de um poço, vamos deixá-lo lá passar um dia lá no poço, que ele vai sair de lá quebrantado. E a Bíblia diz que Rúben fez isso para que pudesse salvar José de ser morto pelos irmãos. Mas Judá está conspirando, é Judá quem está inspirando, é Judá quem está costurando essa conspiração contra José, o seu irmão, e vocês conhecem toda a história de José, como nós temos aprendido ultimamente. Então, liderou junto a seus irmãos a conspiração contra José, e sob sua influência o venderam a uma caravana ismaelita que descia para o Egito para comercializar especiarias. O texto que fala sobre isso está em Gênesis 37, versículo 26 e 27.
Então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas. Olha, está vindo ao longe uma caravana de ismaelitas. Eles estão indo para o Egito comercializar. O Egito compra escravos, faz escravos. Não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. Amém, queridos? Primeiro, conspiraram para matar. Depois, Rúben intervém. Vamos dar um susto. Jogaram o garoto lá dentro da cisterna. Depois, quando eles veem uma caravana, aí Judá tem a inspiração. Ah, gente, ao invés de matar, ao invés de melarmos nossas mãos com sangue inocente, sangue do nosso próprio irmão, nossa carne, nosso sangue, vamos vendê-lo para esta caravana e ele terá certamente um fim terrível lá no Egito. E assim fizeram. Então essa é uma das atitudes, obviamente, que a gente jamais poderá se espelhar em Judá, né? Atitudes conspiratórias, atitudes malignas, de tramar contra inocentes, de fazer-lhes mal. Então é claro que a gente não pode se inspirar numa atitude como essa, mas a gente percebe essa liderança de Judá no meio dos seus irmãos. Então essa característica ela é positiva, a característica de ser um líder no meio dos seus irmãos. Quem está me entendendo? Depois, no futuro, a gente vai fazer conexões com essa característica na vida de Jesus, que é descendente da tribo de Judá, o maior descendente de Abraão. Louvado seja Deus. A quarta consideração, se você puder, anote, copie do telão também. Apartou-se de seus irmãos e aliançou-se com um cananeu chamado Sua, casando-se com sua filha, com quem teve 3 filhos. Chega um momento na vida de Judá que ele já não consegue mais estar debaixo da autoridade, da liderança do pai Jacó, nem tampouco consegue mais trabalhar certamente nesse consórcio que envolve todos os seus irmãos, e ele então resolve partir para uma aventura. Ele resolve sair da casa do pai, do meio dos seus irmãos, e, como dizem, construir a sua própria história, construir o seu próprio patrimônio, de alguma maneira desligado da história da sua família. E a Bíblia diz então que ele vai se tornar um genro desse senhor cananeu por nome de Sua, casando com a sua filha, tomando-a por mulher e com ela gerando 3 filhos, constituindo uma família. Então vejamos o texto que está em Gênesis, capítulo 38. Aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita, da região de Adulão. E aqui você já se lembra lá da caverna de Adulão, quando Davi, que é uma outra história, lá se escondeu, e ali ele recebeu todos os homens de espírito abatido, homens devedores, homens de má fama, e fez desses 600 homens os seus valentes para a guerra. Foi nessa região lá onde estava a chamada caverna de Adulão. E esse cidadão se chamava Ira. Ali viu Judá a filha de um cananeu, chamado Sua. Ele a tomou por mulher e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz um filho. E o pai lhe chamou Tornou a conceber e deu à luz um filho. A este deu a mãe o nome de Onã. Continuou ainda e deu à luz outro filho, cujo nome foi Selá. Ela estava em Quezibe quando o teve. Então, uma outra característica que a gente vai perceber aqui em Judá, que não é legal, é que ele deixa seus laços familiares, ele não constitui família com alguma descendente dos seus descendentes,
e ele resolve se aliançar com os povos da terra de Canaã. Ele vai se aliançar nessa região de Adulão com esse cananeu chamado Sua, casando-se com a sua filha. Então, Deus já dissera à nação de Israel, através de Moisés, de que eles eram um povo escolhido, um povo separado, cujos costumes e princípios e valores eram totalmente diferentes dos demais povos da terra. E ainda hoje é assim. Mas Judá foi lá e se aliançou com uma mulher, com uma família que não era da ascendência dos seus ancestrais. Muito bem, quero convidar vocês então para a gente ir para a próxima consideração. Quinta, restabelecido das percas familiares, Judá volta sua atenção para as demandas do ofício, isto é, do trabalho. Vejamos onde está esse texto, Gênesis 38, versículo 6 ao 10, e depois o versículo 12. Vamos falar sobre uma fase da vida de Judá que incluiu percas, sofrimento, choro, dor, decepção. Baseada aí em Gênesis 38, do 6 ao 10, e depois só o versículo 12. Judá, pois, tomou esposa para o filho agora já é grande, era o primogênito de Judá. O seu primogênito, o nome dela era Tamar. Então, ele escolheu dentre os moradores daquela região uma moça por nome de Tamar, e com o consentimento dos pais dela, ela foi dada como esposa para o seu primogênito porém, o primogênito de Judá, era perverso perante o Senhor, pelo qual o Senhor o fez morrer. Irmãos, olha aqui para mim. Se reporte um pouquinho atrás. O que foi que Judá fez contra José? Conspirou contra a sua vida. Instigou os seus irmãos a concordar e a conspirar com ele contra Judá. É uma semeadura. Qual a colheita que está vindo? Um filho primogênito, que é o quê? Perverso, pior do que a atitude que ele fez. Veja, essa raiz de iniquidade agora já cobrindo sobre um filho. Mas não é só sobre isso, vamos ver mais. Porém, o primogênito de Judá era perverso perante o Senhor, pelo qual o Senhor o fez morrer. Então disse Judá a Onã: possui a mulher de teu irmão, ou seja, casa-se com ela, aliancie-se com ela, cumpre o levirato, e suscita descendência a teu irmão. Sabia, porém, Onã que o filho não seria tido por seu, e todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. Irmãos, vocês estão vendo? Onã sabia que era uma lei mosaica, Deus dera a Moisés, e ele compartilhou com Israel, dizendo assim: olha, quando uma família tiver mais de um filho homem, e que este primeiro se casar, se ele morrer e não tiver gerado descendência, para que o nome dele fique perpetuado em Israel, o segundo filho terá que casar com essa esposa. E o primeiro filho dele com esta mulher, que foi do seu irmão, receberá o sobrenome não dele, mas de quem? Do seu irmão, para que a memória do seu irmão não seja esquecida entre Israel. Mas o que Onã fazia? Quando ele conjugava com Tamar, ele não ejaculava dentro
E aí isso era mal perante o Senhor. Porque ele fazia aquilo propositalmente, deliberadamente. Eu não vou gerar filhos para que meu irmão tenha um sobrenome na terra. Não tenha um descendente na terra. Era maldade. Porque havia uma lei, havia uma orientação. Veja, irmãos, que uma perversidade parecida com a do primogênito Er também está no coração do seu segundo filho. Olha, irmãos, é muito sério. Nós estamos falando sobre as promessas de Deus. São geracionais. Deus vai cumprir a parte dele. Deus prometeu, ele faz. Amém, queridos? Mas perceba que nós que somos alvo das promessas de Deus, nós que carregamos, o peso dessas gloriosas promessas, quantas vezes nós nos comportamos fora do padrão e do propósito de Deus para as nossas vidas? Vejamos uma outra perca terrível na vida de Judá. Gênesis 38, versículo 12. Veja que Judá intentou matar o seu irmão, talvez até dentro do coração o matou, mas agora ele está vendo mortes após mortes dentro da sua própria família. Gênesis 38, versículo 12. No correr do tempo morreu a filha de sua, mulher de Judá, e consolado Judá subiu aos tosqueadores de suas ovelhas em Tímina. Ele e seu amigo Ira lá de Adulão, o adulanita. E aí, queridos, presta atenção, morreu Er, morreu Onã, só sobrou Selá, que é o caçula, e agora morreu a sua esposa. Depois de curtir o luto, de passar aquele sofrimento inicial, ele tem cabeça, ele tem disposição para se voltar para a administração dos seus bens, porque afinal de contas, a vida continua. É claro que durante um luto a gente sofre pela perca de um ente querido. Quem não sofre? Ontem eu fiz um sepultamento. Estava lá a família sofrida com aquela perca, que nós diríamos até uma perca talvez muito prematura. A irmã Severina, que foi nossa ovelha aqui, talvez com menos de 55 anos, então uma mulher muito jovem. Mas a vida vai continuar, sim ou não? Você tem que honrar a memória das pessoas, entes queridas nossas que partem, inclusive continuando com muita, com muita coragem, vivendo, realizando e aplicando na sua vida as lembranças de princípios e valores e bons exemplos que aquela pessoa nos deixou. Então veja, passado o tempo do luto, ele agora só tem Selá como família, é o filho dele, ele agora volta ao trabalho. Ele vai aos campos que ficava em Tímina. Se lembra um dos moradores muito especiais dessa região? Sansão. Sansão e a sua família era de Tímina, dessa região. Muito bem, vamos para o sexto ponto desta mensagem. Enganado pela astúcia de sua nora, Tamar, e vencido pela concupiscência carnal, Judá se envolverá numa relação sexual descomprometida, cujos desdobramentos ou consequências seriam imprevisíveis. O que é concupiscência? É o termo utilizado para designar a cobiça ou apreço por bens materiais, assim como os prazeres sexuais. Isso é concupiscência. Pessoas que idolatram os bens materiais, mas também é fissurada por prazeres sexuais, que perde, eu diria, a noção das consequências
e parte para esses prazeres efêmeros, que às vezes, como consequência, trará dor e sofrimento, não só para o futuro, mas até para a eternidade. Quem está me acompanhando e entendendo, queridos? Então vejamos o texto que fala sobre esse acontecimento. Gênesis 38, versículo 13 ao 16. E o comunicaram a Tamar, e eis que o teu sogro sobe a Tímina para tosquiar as ovelhas. Então ela despiu as vestes de sua viuvez, e cobrindo-se com um véu, se disfarçou e se assentou à entrada de Enaim, no caminho de Tímina, pois via que Selá já era homem, e ela não lhe fora dada por mulher. Vendo-a Judá, teve-a por meretriz, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: vem, deixa-me possuir-te, porque não sabia que era sua nora. Ela respondeu: que me darás para coabitares comigo? Ele está num ambiente, entre aspas, de trabalho. Ele está indo verificar como estão os seus tosqueadores, os seus empregados, que estão tosqueando as ovelhas, tirando aquele excesso de lã sobre a ovelha. E aí ele vê uma mulher, suspeita que ele traduz como sendo uma mulher prostituta. Agora, irmãos, olha o seguinte. Ele tinha feito uma promessa para esta mulher. Ele tinha dito: olha, quando Selá ficar homem, Selá era o filho caçula, talvez nessa época era um adolescente. Quando ele ficar homem, eu vou te dar ele como marido, para ele suscitar descendência para Er e também para Onã. E você vai ter um marido. Vai para a casa dos teus pais, espere lá, permaneça lá em pureza, em santidade, não peque com nenhum homem, porque ele vai ser teu marido, o meu filho caçula. Só que o tempo passou, o menino ficou homem e ele não cumpriu a promessa dele. Aí, alguém lá da cidade, da região, diz assim: Tamar, teu sogro está vindo para essa região, está vindo a trabalho. Ele esqueceu de te dar o filho dele como teu marido. Aí ela teve essa engenhosa inspiração de se vestir como uma prostituta, para então ter um relacionamento com o seu sogro. Vocês já ouviram a leitura. Irmãos, se fossem fazer filmes em cima das histórias da Bíblia, seriam os melhores filmes que vocês poderiam imaginar. Tem histórias extraordinárias. Tem histórias de dor, tem histórias de amor, tem histórias de sofrimento, tem histórias de vitórias. Coisas fantásticas. São seres humanos, são pessoas como eu e vocês, que hoje faz o bem e amanhã pode estar fazendo uma desgraça. Quem está me entendendo, amados? É pela graça, irmãos, que nós continuamos fazendo o bem. É por mérito de Deus, jamais nosso. Então, ele, o pai, não cumpriu com aquela mulher, como os demais filhos, né? Ou Onã, a lei do levirato, que era suscitar herdeiro para o irmão falecido. Essa história, se vocês quiserem, anote aí, está em Gênesis 38, versículo 7 ao versículo 11. Queridos, vamos para a última consideração. Quando as paixões carnais roubam-nos o senso de responsabilidade, levando-nos a decisões cujas consequências nos tornarão reféns da dor, da vergonha, da humilhação e do desprezo, a decisão desastrosa de Judá consistiu em penhorar o impenhorável, de negociar o inegociável. Leiam comigo Gênesis 38, versículo 16 ao 18. Ele respondeu: enviar-te-ei um cabrito do rebanho,
Porque quando ele a viu assentada na região que dava acesso a Tímina, lá em Enaim, a Bíblia diz então que ele percebeu que ela era uma mulher prostituta. Então ele diz: olha, eu quero ter um relacionamento com você. Ela disse: o que você vai me dar? Qual é o pagamento? Ele era um fazendeiro, ele tinha muitas ovelhas. Então ele disse: eu vou te dar um cabrito, eu tenho muitos cabritos, eu vou te dar um cabritinho novo. Vai ser o pagamento. Porque eu não tenho agora nas minhas mãos. Ela disse: tudo bem, só que eu aceito na seguinte condição: você terá que deixar alguma coisa para que depois eu possa resgatar, não é, esse animal. Então é isso que vai dizer o texto agora. Ele respondeu: enviar-te-ei um cabrito do rebanho. Perguntou ela: dar-me-ás penhor? Vai me antecipar o pagamento? Dar-me-ás penhor até que o mandes? Respondeu ele: que penhor te darei? Ela disse: o teu selo, o teu cordão e o cajado que seguras. Ele, pois, los deu e a possuiu, e ela concebeu dele. Então, quarta-feira que vem, eu convido todos vocês a não perderem a quarta da presença, porque eu vou falar sobre o significado da gente entregar o selo, da gente entregar o lenço, que é o cordão, e da gente entregar o cajado. Não perca, quarta-feira vai ser muito forte essa mensagem. Tem muita gente hoje que infelizmente goza de uma vida espiritual terrível, porque entregou em algum momento da sua vida o seu selo, entregou o seu lenço. Cada um tem um significado. Eu não vou adiantar agora. E entregou o seu cajado. É interessante. Eu vou abrir parênteses aqui. Vocês já leram e conhecem a história daquela luta fenomenal entre Davi e Golias. A Bíblia diz que Davi era um simples pastor de ovelhas. Ele foi visitar seus irmãos a mandado do seu pai Jessé, levar mantimentos para Eliabe, Abinadab e Samar. E quando ele chegou lá no acampamento israelense ou israelita, a Bíblia diz que ele ouviu um homem muito grande gritando por um outro guerreiro que viesse das fileiras dos israelitas para lutar com ele. E ele então blasfemava contra Deus e xingava o exército israelita, e ninguém fazia nada. Os homens de Saul, o rei Saul, tremiam. Aí ele disse: isso não pode acontecer. Isso não pode, um filisteu, um cananeu, um incircunciso, afrontar o Deus do exército de Israel. Isso não pode. Resumindo, ele foi levado à presença de Saul. E aí ele apresentou as credenciais dele. Meu filho, vem aí. O que você faz na vida? Não, eu sou pastor. Qual a sua experiência em lutas? Eu nunca lutei contra homem nenhum, mas já matei um leão e já matei um urso. E o Deus que me deu o leão e que me deu o urso, quando quiseram tragar minhas ovelhas, é o mesmo que vai me dar esse filisteu nas minhas mãos hoje. Aí Saul viu tanta coragem nele que disse: então vai, a gente não tem mais o que perder, então vai. E aí colocaram a roupa de Saul nele, as armas de Saul nele. A Bíblia diz que Davi não conseguia nem andar, porque tamanha era pesado o peso daquelas vestimentas. Mas é uma coisa interessante. A Bíblia diz assim, que Davi diz a Saul: eu vou, rei, eu vou com a minha funda, pega 5 pedras do chão. Mas a Bíblia diz que ele não larga o seu cajado de pastor de ovelhas. Cajado tem a ver com autoridade. O que você já conquistou até aqui de autoridade espiritual, você não pode negociar, entregar isso para ninguém. Davi corre ao encontro do gigante, mas com o seu cajado. Porque ali estava o sinal da autoridade sobre a vida dele. O que Judá faz? Judá
entrega as coisas que eram tão pessoais, que identificavam-o, que tinha a ver com o seu caráter, que tinha a ver com a sua personalidade, tinha a ver com a sua autoridade. Ele pega todos estes valores e entrega na mão de uma prostituta. Às vezes, nós estamos fazendo como Esaú. Esaú era o filho primogênito de quem? De Jacó. Tinha direito à bênção da primogênita, o dobro da bênção do segundo filho. Tinha tantos outros privilégios, mas ele um dia chega faminto em casa, se sentindo muito enfraquecido, sente um cheiro de uma comida gostosa, um ensopado feito por Jacó, e diz assim: meu irmão, me dê dessa comida, eu estou muito faminto. Jacó diz: eu só te dou se você me vender o direito de primogenitura. Do que vai me adiantar mesmo eu ser abençoado? Eu não sei quando é que papai vai morrer, quando é que ele vai me abençoar. Eu estou com fome agora, eu vivo é do agora, eu presto atenção é naquilo que me dá resultado agora. Me dê isso daí e o direito da bênção da primogenitura é tua. Às vezes nós estamos fazendo isso, vivendo em função só do aqui e agora, daquilo que dá prazer no momento. Foi o que Judá fez. Viu a mulher, desejou a mulher, então as consequências eu vou pensar depois. Só que elas sempre vão vir. Quem está me entendendo, queridos? Não se engane. Cada decisão sua, cada escolha sua, cada atitude sua é uma semente que você está lançando. E ela sempre vai produzir. E ela sempre vai voltar. Então, o que foi que Judá fez? Abriu mão desses valores, e a gente vai falar quarta-feira sobre isso, e entregou nas mãos de uma prostituta. E eu concluo dizendo: certamente Judá exemplificou, através de alguma de suas decisões aqui estudadas, aquilo que eventualmente em nós mesmos, teimosamente, criou aderência em nosso caráter, sendo, portanto, manifestado no nosso estilo de vida. Por exemplo, maus hábitos, que nós vamos incorporando à medida que vamos eventualmente cultivando coisas ruins, indisposição moral em cumprir compromissos. Lembra-se que ele prometeu a Tamar: olhe, fique na casa do teu pai e da tua mãe. Agora, quando o meu filho Selá, o caçula, ficar homem, ele será o seu marido. Só que o menino ficou homem e ele não cumpriu o propósito, ele não cumpriu aquele voto ou aquela palavra. Ele desonrou a sua palavra. Indisposição moral em cumprir compromissos. E o terceiro aí, desejos sexuais incontidos. Tem gente que faz do ventre o seu Deus, como foi o caso de Esaú. Perdeu o direito de primogenitura por causa de uma fome momentânea, porque queria a todo custo comer naquele momento. Tem gente que perde também muitas bênçãos de Deus por causa dos impulsos sexuais. Parece que vive para o Deus chamado impulsos sexuais. Aí faz alianças indevidas com filhos, do diabo, ou com filhos do diabo, que não são filhos da promessa. Só que cada escolha e decisão traz dois sofrimentos. Não se engane. Porque ele é bonitinho. Porque ela é chorosinha. Porque é filho de pastor, de presbítero, mas não está na igreja. Mas um dia eu sei que vai voltar, né, pastor? Eu não sei, não. Não me mete nisso, não, por favor. Não, pastor, mas ele é tão educado. Pastor, ela é tão legal. Sei não. Começa a dormir com ele para ver se é isso mesmo tudo. Né? Sua esposa sabe quem você é, não? E olha que você é um anjo, né? Você é um anjo. Mas ela sabe quem você é. A minha também sabe quem eu sou, não é? E olha que eu sou um anjo também, né? Todos aqui são anjos, irmãos. Então veja, queridos, tem muita gente, que você conhece, talvez até você mesmo, infelizmente,
que fez coisas muito parecidas com a de Judá. E aí, às vezes, está até hoje sofrendo com alguns perrengues, como diz o pernambucano, porque não pensou. Não pensou. Diz que quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Portanto, precisamos refletir seriamente sobre o que Deus falou conosco e respondermos prontamente, imediatamente e completamente. Lembrando-nos que, assim como Judá, nós também somos herdeiros de muito grandes promessas. Louvado seja Deus. Irmãos, eu estou com a língua coçando para falar um negócio. Mas eu não queria falar porque faz parte de mensagens futuras. Mas é interessante, eu vou dar com a língua nos dentes. Eu vou falar. Não estou aguentando. Olhe, é interessante que enquanto Judá vai se tornar a tribo de Judá, vai fazer parte dos 12 patriarcas, filhos de Jacó, enquanto ele entrega para a prostituição o selo, nós somos selados por quem? Hoje? Somos selados por quem? Pelo Espírito Santo. Nós temos o selo da promessa. Estão vendo o paralelo? Por isso que Paulo diz aos Coríntios que nós não podemos emprestar os membros do nosso corpo para a prostituta ou para a prostituição, sob pena de sermos um com ela ou com ele se é um prostituto, porque de uma vez que nós nos unimos ao Senhor, com ele nós já somos um só Espírito, louvado seja Deus. Olha como é sério isso. Então veja, enquanto Judá pega o seu selo, a sua distinção, a sua credencial, a sua identidade, ele pega o lenço, que significa quebrantamento, ele pega o cajado, que significa autoridade, e dá nas mãos da prostituição. Lá em Gênesis 49, quando Jacó vai abençoar os filhos, vai dizer sobre Judá o seguinte: de você e da sua descendência não se apartará o cajado. Estava falando sobre o maior descendente, que era O Senhor tem o cajado sobre todas as nações. Tem o cetro, lá fala a expressão cetro, governo. Cajado tem a ver com autoridade, com governo. Então, Deus usa a boca de Jacó, há mais de 2000 anos antes, para dizer, 1000 e talvez 800 anos antes de Jesus vir, e diz assim: olha, do seu descendente Judá, apesar de todas as suas falhas, virá um que terá o cetro, o governo, a autoridade sobre as nações. Veja, aquilo que o homem entrega para o pecado, para a prostituição, para o diabo, Jesus vem e resgata para ele. Quem está entendendo, queridos? Então, se porventura até aqui você foi desse que entregou a você e tantas outras coisas para o pecado, hoje o Senhor quer fazer diferente na sua vida.